em Marcos, capítulo de número 5. São duas histórias entrelaçadas. À medida que nós apresentaremos a exposição dessa ministração, nós estaremos lendo alguns versículos. Então acompanharemos juntos esse texto. Duas histórias entrelaçadas. A história de um homem com nome, com reconhecimento, com posição social estabelecida, e a história de uma mulher anônima. A Escritura sequer conta quem é esta mulher. Jairo, príncipe da sinagoga. A mulher, sequer sabemos o seu nome. O Jairo era responsável pelos elementos litúrgicos da sinagoga, organização dos arquivos do Talmud, definição de escala dos sacerdotes que estariam ministrando. O príncipe da sinagoga era a maior autoridade administrativa da sinagoga. Era alguém que carregava um peso e uma responsabilidade muito grande. A mulher sequer conhecemos o seu nome. O Jairo recebeu o privilégio de acalentar e carregar no colo uma criança. Por 12 anos sustentou esta criança, educou esta criança. E agora, 12 anos depois, a criança está enferma. A Escritura diz moribunda, prestes a morrer. Essa mulher, no mesmo período de tempo, recebera o diagnóstico de que o seu ventre, que deveria ser um jardim de vida, tornara-se um deserto de morte. O seu ventre, o lugar onde ela deveria gestar vida, agora tornara-se um deserto, nos mesmos 12 anos. Então há um entrelace de duas histórias. A história de um reconhecido e a história de uma desconhecida. A história de alguém socialmente aplaudido, condecorado, aprovado. E a história de alguém que desconhecemos e desconhecemos muito bem. A teologia da libertação diria que Jesus tem preferência pelos pobres. Eu penso diferente. Embora leia, aprecie, admire todas as teologias possíveis, eu acho que a gente tem que ler, pesquisar e conhecer, mas não acredito que Jesus tenha preferência pelo pobre nessa perspectiva, até porque o pobre, segundo o conceito de Deus, não necessariamente é aquele que não possui coisas. É possível que alguém more nos bairros mais nobres de uma cidade, em apartamentos tão caros que, reunindo os valores do salário de uma vida inteira, não sejamos capazes de comprar, e suas almas sejam pobres. Então a pobreza, segundo Deus, não tem relação com ter. Por isso eu não acredito que Deus, em Cristo, preferiu aquela mulher, porque a Escritura diz que primeiro ele sara a mulher, e só depois ele vai até a casa de Jairo. Se a gente ler a Bíblia atentamente, com cuidado, nós perceberemos que quando chamam Jesus para ir à casa de Jairo, e quem faz isso é o próprio Jairo, ele diz: eu rogo-te que venhas até a minha casa, imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. E Jesus sai caminhando em direção à casa de Jairo. Nesse intercurso, a Escritura conta que uma mulher toca em suas vestes, no seu manto. Ele percebe que virtude é liberada de si. E a Escritura diz que ele para. E quando ele para, ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E aí um dos discípulos dizem: olha, Senhor, tem uma multidão que te aperta e tu perguntas quem te tocou. E aí Jesus identifica aquela mulher. E a Escritura nos diz que ela conta a Jesus toda a história, toda a verdade. Você sabe o que é toda a história? 12 anos de história. E Jesus escuta calmamente. E depois de escutar 12 anos de história, ele vai à casa de Jairo. Se Jesus vai à casa de Jairo, quando acionado pelo Jairo, ele teria curado uma menina enferma. Mas a Escritura conta que ele se demorou ouvindo 12 anos de história. E agora já não é mais uma menina enferma que ele cura.
é uma menina morta que ele ressuscita. É interessante pensar nessa perspectiva, porque às vezes nós estamos presos ao elemento do tempo, sem perceber que o tempo pertence a Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas. E talvez, à semelhança de Jairo, nós estejamos dizendo ao Senhor como, quando e de que forma Ele deve fazer. Venha até a minha casa, impõe as minhas mãos para que a minha filha sare e viva. Mas Deus não obedece à nossa lógica, nem ao nosso cronograma. Talvez estejamos esperando a cura, e o Senhor intenta fazer algo maior do que isso. A grande questão que esse texto nos coloca é que nós precisamos confiar e depender, porque o mesmo Deus que foi resposta para a vida de uma mulher anônima, foi resposta para o Jairo condecorado. Existe um Deus que cuida de todos nós, e esse texto fala-nos sobre isso. Então vamos à Escritura Sagrada. À guisa de introdução é importante fazer esse paralelo. No versículo 25 a Escritura nos diz que havia uma certa mulher, que há 12 anos, ela possuía uma hemorragia, problema de fluxo de sangue. O Talmud descrevia 11 formas de você tratar a hemorragia. Um importante livro dos judeus, uma seleção de ministrações dos importantes sacerdotes das importantes escolas judaicas. Esse documento, ele não era equiparado à Torá, mas muito importante, declarava que existiam 11 formas. E certamente essa mulher buscou essas 11 possibilidades, 11 tentativas distintas. A Escritura diz que ela gasta tudo que ela tem. Ela corre atrás, ela faz investimentos. E a Escritura diz que depois de 12 anos, ela vai de mal a pior. Você consegue pensar o que significam 12 anos com hemorragia no primeiro século? Nós estamos falando de 4.380 dias sem poder abraçar alguém. No período pandêmico, nós passamos em lockdown alguns meses, e esse tempo foi necessário para nós percebermos a necessidade que nós temos do outro, da convivência, da mesa, do diálogo, da proximidade. Quantas foram as pessoas afetadas psicológica e emocionalmente por causa do lockdown? Porque há uma dependência do outro, do abraço, do calor, da conversa, do diálogo, do estar aqui. Quantos de nós choramos ao ver os cultos com todas essas cadeiras livres de pessoas, sem nenhum participante presencial? Quantos de nós fomos afetados nesse processo? E foi 1 ano e alguns meses. Imagina passar 4.380 dias sem poder convidar alguém para a sua casa. Imagina passar 4.380 dias sem receber um convite social, sem participar de um aniversário. Quando aquela mulher saía de casa, ela precisava colocar um pano sobre a cabeça e precisava gritar impura. Porque quem tocasse aquela mulher se tornaria impuro ou impura até a tarde, cerimonialmente impuro. Então você consegue imaginar o espaço de dor, de sofrimento e de não pertencimento que invadiu o coração dessa mulher? Gente, são 4.380 dias. Sabe quanto tempo Jesus precisou para resolver um drama de 4.380 dias? Diga para a pessoa que está do seu lado. 1 segundo. É bênção, né? Você consegue pensar nisso? Que bastou ela tocar, 4.380 dias de drama, de sofrimento, de angústia, de dor, foram sanados? Você consegue pensar nisso? Que em 1 segundo ele diz, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Em 1 segundo ele diz, Lázaro vem para fora. Em 1 segundo ele diz, eu saro a sua vida, eu curo o seu coração. Em 1 segundo ele diz, eu libero perdão sobre a tua transgressão. Em 1 segundo ele diz, a tua dispensa é cuidado meu, eu cuido dos teus. O teu marido é propriedade do reino, eu cuido da tua história, do teu futuro. Em 1 segundo ele diz, eu restauro os teus sonhos. Ah, pastor, mas faz muito tempo. E o que é o tempo para Deus? Se em 1 segundo ele pode mudar trajetórias. Quem veio aqui para bendizer a Deus? Eu tenho uma notícia boa para você. Nós ainda temos 30 minutos para terminar esse culto. E em cada minuto tem 60 segundos. E em cada segundo uma possibilidade de Deus para mudar a trajetória da sua vida e da sua história.
Então, se você veio aqui para adorar o nome de Jesus e bendizê-lo, não, pastor, eu vim porque a multidão veio e eu vim participar com a multidão. Mas tem gente que veio para tocar, e quem vem para tocar é diferente. Porque a virtude de Deus liberada sobre a nossa vida, a virtude de Deus despendida sobre nós. Então é importante compreender isso. Nós estamos falando de uma dimensão de tempo que é vencida a partir de um toque, a partir da consciência de que naquele manto, naquela veste, existe algo distinto, diferente. Existe um poder agregado naquele toque. E essa mulher tem consciência disso. A teologia desta mulher é lindíssima. Ela tem consciência disso. Então, a despeito do tempo, a despeito dos dramas, a despeito dos diagnósticos, a despeito dos decretos e dos laudos contra a tua vida e contra a tua história, o Deus que constrói milagres em segundos está aqui para dizer ao Jeová, que está lá no hospital, e a sua vida, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua alterando as coisas, que Ele continua determinando, porque é soberano sobre tudo e sobre todos. E é este Deus que nós servimos. E quando a gente caminha na Escritura, a gente encontra no versículo 26, um conselho importante para a vida. A Bíblia diz que ela já havia despendido, ela já havia investido tudo, padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. O autor, ele diz que ela não aproveitou nada. Antes, ela ia de mal a pior. Antes, ela ia de mal a pior. Será que nada foi aproveitado desses 12 anos de prospecção e tentativa de cura? Será que foi um desperdício real? Será que bater as muitas portas de possibilidades, as talvez 11 tentativas do Talmud, os muitos médicos, os muitos especialistas, caminhando de um lado a outro, certamente era uma mulher com recursos, mas que agora já não os tinha mais, porque investiu tudo que tinha? Será que foi realmente perder tempo, esse esforço, esse custo, esse preço? Acredito que não, irmãos. Acredito que naquele dia aquela mulher recebeu de graça, depois de 12 anos de investimento. Acredito que o nosso Deus, soberano como é, justo e bondoso como é, moveu-se de íntima compaixão, porque conhece e reconhece cada movimento feito por aquela mulher. Conhece, reconhece e pesa cada passo feito por aquela mulher. Pastor, não parece que o senhor está valorizando as obras? Não, irmãos. Eu estou dizendo que a graça de Deus possui um custo. A gente aprendeu isso na Slick ontem. A graça de Deus não é barata, como diria o Dietrich Bonhoeffer. E eu queria trazer um trecho de um texto do Dietrich, que é um teólogo alemão, que eu amo muito, e eu queria que os irmãos atentassem para essa leitura. Porque a graça que nós recebemos de Deus é de graça, mas ela tem um preço, ela não é barata, ela não é negociável. E durante 12 anos essa mulher fez investimentos, a um custo, a um esforço. E chegou um dia em que Jesus olhou para ela e disse: você vai receber de graça. Essa graça, ela não é barata. Veja o que diz Dietrich Bonhoeffer em 3 dos seus livros. Eu trouxe uma porção, 2 parágrafos apenas. A graça que custa muito é um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão vender tudo o que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes. O dom que deve ser pedido, a porta da qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custa muito para Deus. Porque custa para Deus a vida do seu próprio Filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. A graça barata, no entanto, nada custa.
ela é a pregação do perdão sem arrependimento. Ela é a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Ela é a absolvição sem a confissão pessoal. É graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus vivo e encarnado. É graça sem constante reconhecimento e esperança de vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. É graça sem cruz. A vida sob a graça barata, de fato, não difere da vida sob o pecado. A pessoa não segue a Cristo, porque a graça é barata. Ela justifica o próprio pecado e não transforma o pecador. Mas nós cremos numa graça que tem um preço. Nós cremos numa graça sustentada no perfeito sacrifício vicário do Cristo de Deus, que há 2000 anos atrás derramou todo o seu sangue para nos possibilitar nesta manhã escancararmos o nosso pulmão em adoração e enchermos a nossa alma de plena alegria, dizendo: bendito seja o meu Salvador, porque nos deu privilégios e possibilidades. É sobre esse Deus, é sobre o mover-se em direção a esse Deus que esse texto nos fala. Então nós temos alguém que faz um investimento raro, caro, e recebe do nosso Deus a graça necessária para a vida. E quando caminhamos na exposição, no versículo 27, a Escritura diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar, eu já sei que eu vou sarar. Olha o que é fé. Antes de Jesus passar, ela concretiza o milagre no ambiente da fé. Antes de Jesus passar próximo, ela diz: se eu tocar. Eu gosto do autor do Novo Testamento que diz que essa mulher leu Isaías 6:1. Isaías 6:1, a Escritura diz assim, eu vou ler o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. A Escritura conta que a orla do manto de Deus desceu os céus e entrou no templo. Quando Isaías entrou no templo, ele viu só a ponta da orla. Isaías não viu Deus, irmãos. Ele viu só a ponta da orla. Quando ele viu a ponta da orla, ele estava gritando ai para todo mundo, até o capítulo de número 6. Mas quando ele viu a ponta da orla, ele disse: ai de mim. A ponta da orla mudou a vida do Isaías. Eu gosto desse autor do Novo Testamento, que ele disse que aquela mulher deve ter lido Isaías. Aí ela deve ter pensado: se a ponta da orla mudou a vida do Isaías, se tão somente eu tocar na ponta da orla, eu sei que as coisas vão mudar na minha vida e na minha história. Se tão somente. Só que ela tem consciência de que essa fé é uma fé que movimenta. Não é uma fé passiva, uma fé que espera. Não é uma fé que está disposta a aguardar o tempo oportuno. É uma fé resolutiva, é uma fé que se propõe a fazer. E ela diz: se tão somente eu tocar. Só que esse tocar as vestes de Jesus incorre em grande risco para a vida daquela mulher. E por que incorreria em grande risco? Porque aquela mulher carregava uma enfermidade que ordenava que ela deveria estar rechaçada, distante de toda a ambiência social. E se ela toca em alguém, essa pessoa se torna impura. E se ela faz isso de forma pública, ela poderia ser apedrejada imediatamente. Essa era a ordenação sobre ela. Então, cruzar aquela multidão era um ato de extrema coragem. Era um grande risco para aquela mulher. Imagina isso. Ela coloca sobre a cabeça o pano e ela vai. E a Bíblia diz que ela veio por detrás. E ela tocou nas vestes de Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher aconselhando alguns crentes aqui nessa manhã. Você que chegou aqui com um coração triste, angustiado, com a sensação de que o silêncio de Deus permanece por muito tempo na sua vida, de que o céu parece ter engessado, de que as suas orações não chegam ao trono de Deus, de que Deus está de costas, de que Deus já não mais te percebe, te escuta. Essa mulher diria: olha, se você pensa que Deus
virou as costas para você, pode descansar o seu coração. Porque quando eu toquei nele, ele estava de costas. A autoridade e o poder dele é o mesmo. Porque não é a forma que Deus se apresenta, é a forma como você se aproxima. E se você veio aqui para bendizer, irmãos, quem veio aqui para bendizer e adorar? Se você veio para adorar o nome de Jesus Cristo, coisas novas podem acontecer na sua vida e na sua história hoje. Então é a nossa disposição. E a Escritura conta que ele veio por detrás, entre a multidão. Ela veio entre a multidão e tocou nas suas vestes. Tocou nas suas vestes. Você pensa que quando ela toca na primeira pessoa do lado esquerdo, do lado direito, à medida que ela vai tocando, ela vai tornando as pessoas impuras? Então toca na pessoa do lado esquerdo, a pessoa se torna impura cerimonialmente. Do lado direito, a pessoa se torna impura. Sem saber, a pessoa vai se tornando impura. Aí de repente, ela toca nas vestes do mestre. Aí ao invés de ele se tornar impuro, ela é que é purificada. É diferente, né, irmãos? Porque naquele toque, muitas coisas mudam. A história muda. 12 anos são alterados. Você consegue pensar que há 12 anos atrás, um médico emitiu o diagnóstico? Desenganada. E por que desenganada? Porque tem uma hemorragia, uma doença crônica, uma enfermidade incurável. Desenganada. Esse foi o diagnóstico médico. Nesse mesmo período, o sacerdote emitiu um laudo. E nesse decreto do sacerdote, ele disse: imunda, impura. Não pode mais acessar o lugar sagrado. A sinagoga agora já não é mais um lugar possível para você. E o governante local disse: excluída, não pode conviver entre os demais. Então você tem laudo médico, você tem decreto de sacerdote, você tem ordenação dos governantes. Mas ela tem alguém que ela toca, e quando ela toca, as coisas começam a mudar na sua história. Porque o Cristo de Deus diz ao médico: não, ela não está desenganada, é você que está enganado, porque ela tocou na minha vida, e agora a vida nasceu no coração dela. Aí ele olha para o sacerdote e diz: não, ela não está condenada, porque você martelou e definiu e decretou que ela estava condenada, mas eu vou receber marteladas e vou carregar cravos nas mãos e pés para justificá-la e purificá-la. O meu sangue vai mudar a história da vida desta mulher. E enquanto segregada e excluída, Jesus diz ao governante, e todos nós já recebemos essa voz: há uma grande mesa, e há espaço na mesa para ela. Há espaço na mesa para você. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: há espaço na mesa para você. Celebre o nome de Jesus por isso. Há espaço na mesa, há lugar na mesa. Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, Ele nos perdoou, Ele nos restaurou. A vida dele agora nasce em nós. A vida dele agora estabelecida está em nossa história. E como é perfeito perceber isso. Foi apenas um toque, em apenas um segundo. E 12 anos de vida, 12 anos de sofrimento e 12 anos de história foram alterados. Uma nova vida se estabeleceu. Por isso essa é uma palavra de esperança a você que chegou aqui cansado. A você que escuta essa ministração, se tarde, manhã, madrugada, noite, e em desespero, já bateu em tantas portas e não encontrou vida. Aqui está um Deus que em um segundo pode mudar a trajetória da sua vida, concedendo esperança ao seu coração, paz à sua alma e sentido à sua existência. Aqui está um Deus que pode reverter quadros, quebrar cadeados, desfazer estruturas diabólicas de aprisionamento, quebrar o jugo e começar um novo tempo na sua vida e na sua história. Aqui está um Deus que pode declarar vida onde há espaços de morte, que pode declarar libertação onde há espaços de aprisionamento. Sim, é nesse Deus que nós cremos e é a Ele que nós servimos. Seja bendito o nome do nosso Deus para sempre. Seja bendito a graça que Ele faz repousar sobre nós. Seja bendito a sua palavra que repousante sobre nós nos renova e nos restaura a continuar firmes e constantes em fé. E a Escritura diz que aquela mulher veio e tocou no Mestre. E aí então, eu acho interessante esse momento, porque Jesus para, ele sente que virtude é liberada, e aí ele para e ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: alguém me tocou?
E aí um dos discípulos se aproxima e diz: Senhor, tem uma multidão incontável de pessoas que estão aqui, próximas, tão próximas, apertando. Tem um aglomerado de pessoas. E o Senhor discerne que tem alguém que tocou o Senhor de forma diferente. Eu lembrei-me de um culto que eu estava participando no interior, e aí tinha um jovem pregador ministrando a palavra, e aí nessa hora ele ficou empolgado, irmãos, na hora da mensagem. Aí ele começou a criar assim aquelas conjecturas, né, que alguns pregadores gostam de pregar, e ele disse que quando Jesus disse: quem me tocou? Ele disse que Pedro se aproximou de Jesus e disse: Jesus, o Senhor está perguntando quem te tocou? Há pouco tempo, é tanta gente que quebraram o cabresto da chinela de João. Ele colocou até uma havaiana nos pés de João, viu? Empolgado, o pregador. É tanta gente que quebraram o cabresto da chinela de João e o Senhor pergunta quem te tocou. Não é? Então, a havaiana é por conta desse pregador, né, irmãos? A questão que se coloca é que tem gente que aperta e tem gente que toca. A questão que se coloca é que se nós nos aproximarmos de Deus com o objetivo de tocar o seu coração, coisas acontecem. A questão que se coloca é que a gente pode ser um participante de um clube religioso, ou a gente pode ser alguém que vem com um espírito de adorador, e com um coração contrito, e com desejo de viver, de sentir, de experienciar. Como eu preguei alguns domingos atrás, a questão que se coloca é que a gente pode ser como uma criança que leva o pão e o peixe. Enquanto a multidão estava ali querendo o pão e o peixe, a criança levou o pão e o peixe, porque ela não queria receber a bênção de Jesus, ela queria receber o próprio Cristo. A questão que se coloca é que tem gente que toca, tem gente que veio aqui para tocar, tem gente que veio aqui para colocar-se diante de Deus com o coração debruçado, frente à sua bondade, à sua presença. E o Senhor tem renovação, restauração, resposta de graça para a sua vida, para a sua história. Tem adorador nesse lugar. Tem gente que veio bendizer, glorificar, enaltecer. Tem gente que compreende a centralidade do culto, que Ele é o indispensável entre nós, que a Ele é tributada toda a honra e toda a glória, e cada segundo deste culto pertencem ao senhorio do Mestre Jesus, o Senhor da nossa história. Há uma diferença. E quando conseguimos tocar o Mestre, virtude é liberada, há uma presença liberada. Mas no meio de uma grande multidão, um sentiu virtude. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes o culto inteiro é para uma pessoa. Às vezes a mensagem inteira é para duas pessoas, porque a virtude foi liberada para aquelas entre a multidão. Mas não há possibilidades de nos aproximarmos e nos apropriarmos da presença de Jesus sem receber a virtude necessária para a vida. Por isso que aqui retornamos na terça, retornamos nos cultos dominicais, retornamos nos cultos de oração, porque a gente precisa dessa virtude em uma constância. Que a gente precisa voltar a esse espaço de cura, esse lugar que sara-nos, esse lugar que instaura em nós uma nova esperança. E aí às vezes a gente chega aqui cabisbaixo, entristecido, sem saber o que fazer, sem possibilidades, sem sonhos. Aí o Senhor traz uma palavra, uma única palavra, e essa única palavra, ela é suficiente. E a gente retorna para casa com o nosso coração cheio de paz, cheio de alegria, cheio de leveza. É assim que o Senhor deseja te despedir nesta manhã. O Senhor deseja que você retorne para casa cheio de paz, cheio de alegria, cheio de leveza. O Senhor dispensa suas vestes sobre nós nessa manhã, e nós precisamos tocar as suas vestes, à semelhança de Isaías, e ao contemplar a glória que as vestes de Cristo carregam, nós seremos transformados. Observe isso. O Isaías, ao perceber a orla, é transformado. A mulher, ao tocar a orla, é transformada. É um ato simples, mas o que acontece não é simples, é profundo, é poderoso, é extraordinário, porque existem recônditos e camadas de dor e de sofrimento que estão ocultas em espaços que você sequer consegue acessar. Existem espaços que estão no núcleo de sofrimento, escondidos, reprimidos, que você sequer consegue acessar. Mas há um Deus que pode acessar todos os espaços de morte da nossa alma e soprar sobre nós uma esperança, um tempo de renovação. E esse é o Deus que nós servimos.
E esse é o Deus que caminha entre nós. E se hoje você dissesse, tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar. Se você confessa e apropriar desta verdade, a vida de Deus e a presença de Deus vai mudar coisas na nossa vida. Seja bendito o santo nome de Jesus para sempre. Porque essa fé é uma fé que concretiza um milagre antes mesmo deixe acontecer. É a fé que planta semente na estiagem. É a fé que não espera a chuva começar para começar a plantar. É a fé que lança a semente e confia no Deus que enviará o que é necessário para a semente germinar e alcançar o seu propósito. É sobre isso que nós estamos conversando. Eu vou terminar a ministração. Versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela tocou nas vestes, e quando ela recebe a cura, ela sai em silêncio. E porque percebida pelo mestre, eu imagino aquela multidão abrindo assim o espaço. E por que ela sai em silêncio? Porque ela poderia ser apedrejada, os irmãos lembram? Ela havia tornado uma multidão de gente impura, porque ela não poderia estar no lugar público. Ela não poderia tocar as pessoas, mas para chegar até Jesus, ela tocou uma multidão. Então ela teme a sua própria vida. E aí ela toca e ela sai em silêncio. Eu acho extraordinário o cuidado dos escritores do Novo Testamento. Jesus para, e eu fico imaginando a multidão abrindo espaço, e aquela mulher temendo e tremendo o quê, irmão? Ser apedrejada. Você consegue imaginar isso? 12 anos esperando a cura. E depois que recebe a cura, ser apedrejado no mesmo dia? Você consegue pensar em algo tão trágico quanto isso? Né? 12 anos esperando receber, e na hora que recebe, morre. E aí ela fica ali trêmula. E aí Jesus espera, e a Bíblia diz que ela conta toda a história para Jesus. Ela conta todos os médicos. Gente, são 12 anos de história. Jesus exerce uma escuta ativa, atenta, cuidadosa. Ele se interessa pela história daquela mulher. Porque enquanto ele se interessa pela história daquela mulher, ele não está curando apenas o aspecto biológico. Ele está curando suas emoções. Ele está acolhendo a sua pessoa. E às vezes nós pensamos que a cura biológica, a cura física, é o que há de mais necessário. Não, irmãos. Jesus deseja curar todas as dimensões da nossa vida. E aí quando ela conta a história, ele acolhe a sua história. E ela está toda tremendo, porque ela tem medo das pessoas dizerem, essa aqui é a mulher que tem um fluxo de sangue, então tem que ser apedrejada, porque a normativa da lei define que tem que ser apedrejada, ela nos tornou impuros. Mas aí Jesus, que é o Senhor que sara todas as áreas e todas as instâncias das nossas vidas, faz uma declaração poderosa sobre a vida daquela mulher. Ele diz assim, e disse ele, filha, irmãos, é bênção demais, né? Você logo lembrar do aspecto de filiação. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quando Jesus diz assim, vai em paz, você sabe o que é que Jesus está dizendo? Ninguém tem autorização para tocar em você. Vai em paz. Eu não quero apenas providenciar sobre ti saúde biológica. Eu quero providenciar saúde social, saúde emocional, saúde psicológica. Eu quero cuidar da sua vida, Vai em paz. Vai em paz. Quem recebe essa palavra? Vai em paz. Vai em paz, receba graça e paz de Deus. Receba graça e cura em todas as instâncias da sua vida. Receba, seja sarada, para a glória do nome de Jesus. Seja sarado em nome do Cordeiro de Deus. Vai em paz. Vai em paz. E ser curada deste mal. Porque o Senhor nos cura física, social, emocional e espiritualmente. Porque a sua fala é uma fala com candura, com beleza, que nos acolhe.
porque Ele não apenas dispensa virtude quando tocamos em suas vestes, mas Ele dispensa tempo para ouvir das nossas dores e dos nossos medos. É lindo isso, irmãos. E esse texto nos traz uma trajetória bonita demais. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está se lembrando da filha de Jairo? Como a gente ficou tão ocupado pensando na mulher, esquecendo da bichinha, né? Tem um problema em curso, irmãos. Jairo não esqueceu, não. Mas parece que Jesus não está nem lembrando da menina, né? Aí alguém chega e diz assim: Jairo, não importunes mais o mestre. A menina já se foi. Aí o Jairo se perturba. Jesus olha para Jairo e diz: ô Jairo, ela está só tirando um cochilo. Jesus estava regulando um princípio em Jairo. E esse princípio precisa ser regulado na nossa vida também. Você lembra como foi que Jairo chegou? Senhor, eu quero que tu venha até a minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Irmãos, a gente não precisa dizer a Jesus como é que Ele tem que fazer as coisas. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dEle, na hora dEle, porque Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Aí Jesus para dizer para Jairo: Jairo, não é no teu tempo, não é na tua hora, não é como você espera, é do meu jeito, é na minha forma. E a Escritura diz que ele chega na casa. Quando ele chega, ele leva só Pedro, Tiago e João, né? E aí ele chega, entra no quarto, olha para a menina e diz: Talita cumi, que significa menina levanta. E aí a menina se levanta, ele olha para Jairo e diz: sobrou algum sanduíche de ontem à noite? Põe aí no micro-ondas. Por minha conta também, viu, irmão? Não tinha isso, não. A menina está com fome, precisa se alimentar. E o Jairo precisa aprender que Ele é soberano. E que Ele está no controle. Talvez essa seja a palavra imprescindível para você. Não é no seu tempo. Não é do jeito que você espera que Deus faça. É do jeito dEle. Mas eu quero te lembrar que você é amada. Que você é amado. Eu quero te lembrar que a tua história é importante para Ele. Ele te escuta nesta manhã. Ele conhece os teus medos, os teus dramas e as tuas dores. E Ele tem sobre a tua vida uma palavra de paz. Vai em paz, vai em paz. A tua fé vai te salvar. Vai em paz. É essa a palavra de Deus sobre nós nessa manhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Nós vamos orar. E eu quero, nesta oração, fazer um breve convite. Você que está aqui ouvindo esta palavra presencialmente ou em sua casa, a partir da plataforma virtual, e que nessa manhã deseja entregar o senhorio a Cristo, porque compreendeu que até hoje você estava dimensionando, calculando, ou tentando dizer a Deus o que fazer, mas percebeu que já não mais vai entregar o propósito às mãos dEle e vai descansar. Corra aqui à frente. Você que deseja devolver ao Mestre o senhorio desta causa, não mais confiar na lógica do médico, no laudo do médico, no decreto do juiz, mas confiar no médico dos médicos e naquele que é justiça nossa. Corra aqui à frente. Existe um Deus de respostas. Existe um Deus de detalhes. Ele está cuidando de suas causas. Ele está assumindo a capitania de seus medos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o Senhor fará. O Senhor fará. Há uma palavra importante para a sua vida nesta manhã. Paz. Você vai retornar para casa desfrutando de paz. Vem à frente. Corra aqui à frente. Nós já vamos orar.
Não há outro lugar melhor do que esse. Não há outro espaço mais saudável que esse. Pastor, eu compreendi que o Senhor falou comigo em determinada instância da vida. Mas ainda é muito nebuloso o que eu enfrento no meu casamento. O Senhor deseja curar todas as camadas de dor e de sofrimento da sua história. O Senhor deseja investir tempo e graça sobre o teu casamento. O Senhor deseja investir saúde sobre a mente do teu filho. O Senhor deseja cuidar do teu futuro. O Senhor deseja fazer isso. O Senhor deseja te dar um presente de paz e te fazer descansar em sua voz. Há um Deus de paz que inunda-nos de alegria nessa manhã. Seja glorificado o seu nome para sempre. Seja enaltecido o nome do nosso Deus. Porque a majestade de Deus repousa sobre este recinto. E há uma palavra de paz que inunda o nosso coração. Oremos em nome de Jesus como um só homem. Nosso Deus, nós estamos aqui. Nós confiamos nos nossos cálculos às vezes, na nossa potência, na nossa capacidade. Mas não tem jeito, Senhor, nunca dá certo. A gente entrega muitas coisas nas nossas mãos e não dá certo, Senhor. Nós queremos devolver às tuas mãos. Cuida do nosso futuro, cuida da nossa alma, cuida do nosso coração, cuida dos nossos relacionamentos. Senhor, nós devolvemos a Ti a capitania e o senhorio da nossa história. Lança sobre nós a Tua virtude. Libera sobre nós a Tua presença doce, meiga, santa, suave, leve, poderosa, restauradora. Senhor, faz isso conosco, pois somos muito carentes. Nós queremos ser batizados no Teu amor, batizados na Tua presença, batizados em Tua fé. Inspira-nos, ó Deus, a viver essa fé, fé que transforma, que instaura e que restaura. A fé que aquela mulher recebeu de Ti, que toma posse do milagre mesmo antes de acontecer, que é capaz de dizer: se tão somente eu tocar, eu sei que eu vou sarar. Senhor, nós não conseguimos controlar o que nos acontecerá amanhã, mas Tu tens o controle. Por isso nós oramos-te por causas perdidas. Nós oramos-te mais uma vez pela vida do irmão Jeová e por todos os enfermos da Tua casa. Visita os Teus filhos no leito de enfermidade, pois não és Deus apenas de perto, mas também de longe. Nós oramos-te porque somos carentes e dependentes da Tua voz. Dirige o Teu povo, nós oramos-te pela EBO, Senhor. Que cada encontro seja um tempo de visitação. Que o Senhor possa guardar os lugares desse templo e encher de vida, manifestando a Tua glória em cada encontro, para a glória do Teu santo nome. Tu és o residente, o presidente de cada momento. Nós oramos-te por isso, e em fé e celebração te agradecemos. Quem pode dar uma salva de palmas ao Mestre Jesus? Porque Ele é bom.